Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo. O importante é estar ao vivo, ao vivo. Internet Porto Alegre, essa coisa maravilhosa que um cachorro espirra na rua, ela já cai. É uma loucura a internet. O Almanac 21 já entrou, olha aí. Vamos adicionar. Aqui está, aqui está. Azar! Olá, tudo bem? Grande, Rodrigo, tudo bom? Tá me enxergando direitinho aí, tudo certo? Estou enxergando e ouvindo muito bem. Tu tá conseguindo me ver e me ouvir bem? Sim, tudo tranquilo. Que desgraça, né, cara? 10 horas da noite tem que ficar me olhando. São os cavacos do ofício, né? E aí, tudo bom, queridão? Tudo certo, na medida do possível, né? Como a gente sempre diz, né? É, Mas estamos aí, né? exercício de paciência, sobretudo. Que loucura, né, Bastante. cara? Pá. Mas para começo de conversa, Bom, queria te agradecer o convite, né? Porque é muito bacana poder conversar de ah, novo contigo, né? Ainda mais tu que deu a oportunidade pra gente no último feirão das HQs que aconteceu fisicamente, né? A gente tava por lá. Então é legal novamente bater um papo contigo aí. E agora no Instagram, né? ah, que bom, cara. Eu também fico muito faceiro. Então, vamos fazer o seguinte. Essa live não vai ter batida de palmas, porque já começamos em alto nível, lá em cima. E também agradecer a tua presença naquela edição do Feirão, Rodrigo, a 41ª edição. Tinha bastante barulho, tinha o karaokê, tinha mundos e fundos. Até eu cantei no Hã? karaokê. Até eu cantei. Então, mas é isso aí, é isso aí. Diversão, diversão, pagar mico, essa Isso. parada. Eu fico muito faceiro, assim, porque a gente vem meio que se trombando por eventos de cultura pop ao longo desse tempo, cara. Eu tava vendo aqui, eu acho que tu faz mais de 5 anos que tu participa da Comic Con RS, Multiverso Comic Con, né, tia? Mais do que isso, eu comecei com a Comic Con ali, né? A Comic Con, a primeira Ah, Comic Con eu já apresentava. Então, todos os anos que teve Comic Con, desde Porto Alegre até depois, quando foi para Canoas, eu também apresento ali os painéis. No primeiro Comic Con, eu era, acho que, o único apresentador. Eu ficava tipo, 12 horas, eu acho, no palco ali, apresentando os painéis. O Everton me plantão. colocava nisso, mas sempre foi legal, né? Hoje em dia eu já divido também, né? Essa apresentação, né? Com outros apresentadores também, né? A Maressa, por exemplo, que também apresenta comigo ali Sim, nos palcos. E é sempre legal, né? Porque tu conhece muita gente e eu que não sou da área exatamente dos quadrinhos, né? Eu comecei sim. depois de um tempo a apresentar a Comic Con também, me interar com esse tipo de coisa. Então é muito legal poder conhecer pessoas novas e que estão tipo super imbuídas, artistas, pessoas que estão realmente naquele mercado ali, conhecer essas pessoas, bater um papo, entrevistar. Então sempre foi muito legal. Sempre gostei muito de fazer Comic Con e esse ano esperamos que tenha de novo, né? Depende da população, né? Depende da população. A população pegar junto, a coisa vai, senão não adianta. Coisa bacana, assim, Rodrigo, é que, claro, eu fui em todas as Comic Cons e tal, e o Emerson também é um cara queridão, a gente conversa fora de coisas de cultura pop. E o interessante é isso, às vezes, né, cara? Tu gosta tanto de um assunto, quando tu tá junto com a pessoa, tu conversa sobre outro assunto, né? Acontece Eu bastante acho que isso, sim. tem isso também, pô, eu vou conversar com o pessoal que é meu colega de história, eu não converso sobre história, então tem outras coisas que parece que aliviam. E depois lá, quando já era lá em Canoas, vocês ficaram com uma mesa ali e tal, eu fui muito bem recebido ali na mesa, falei, pá, pessoal bacana, e fazendo uma coisa que é a edição impressa, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas eu quero voltar, começar exatamente por esse negócio da cultura pop. Vamos puxar pela tua memória, assim, o que tu te lembra dos produtos da cultura pop, séries, filmes, quadrinhos? Qual é aquela tua primeira lembrança, assim? A primeira lembrança que é uma lembrança que eu tenho muito querida assim para mim, porque foi a primeira vez que eu fui ao cinema querendo ir ao cinema mesmo, sabe? Porque antes disso, antes de 93, que foi o ano que eu fui ao cinema pela primeira vez querendo ir ao cinema, eu tinha ido já ver Trapalhões, tinha ido ver Xuxa, Lua de Cristal, mas levado sempre pela tia, pela mãe e tal, nunca, não era aquela vontade, eu quero ir ao cinema ver aquele filme. Em Uhum. 93, quando chegou Jurassic Park, eu queria Ah, muito assistir esse filme. Eu ficava esperando. Então, aham. e eu lembro que estreou em Porto Eu moro em Canoas, né? E Sim. morei quase minha vida toda em Canoas. E no cinema de Canoas demorou 2 semanas para chegar o filme, depois da estreia em Porto Alegre. E eu ia quase todos os dias no Multicine, que era o cinema que tinha em Canoas,
para ver se tinha chegado em cartaz. A gente, eu nem pegava o jornal, eu ia ao cinema para ver se estava ou não o filme. E até que chegou, né? Foi numa sexta-feira, estreou o filme, e no sábado minha mãe me levou para ver Jurassic Park. Para mim foi assim, aquele início, assim, sabe? Aquela coisa de tu. Eu lembro de sentar na sala escura, lotada a Uhum. sala, né? Muita gente no cinema, e começar o logo da Universal, né? O planeta e Sim. Universal aparecendo, assim, aquela música, e eu, com 10 anos de idade, assim, me encontrando naquele lugar, sabe? Então pra mim é uma lembrança muito querida, assim. E Jurassic Park até hoje pra mim é um filme muito querido. Hoje tava dando na televisão, eu tava assistindo uns pedaços, porque é um filme que até hoje eu curto muito. Então pra mim a cultura pop, o, digamos, a pedra fundamental pra mim é Jurassic Sim. Park. Que loucura, né? E Jurassic Park ele pertence a dois grupos de filme, né? Que é aquele filme de cinema mesmo. Tem que ver, tela grande, gigante. Quando eu fui ver também Jurassic Park, eu vi aqueles bichos e falei, que loucura esses bichos aqui, velho. E outra coisa, ele faz parte daquele grupo de filme dos 15 segundos, né? Tu tá zapeando e tu passa por Jurassic Park, De Volta para o Futuro, Forrest Gump, deixou mais de 15 segundos, tu vai ver o resto do filme. Não É bem importa a isso mesmo. hora que esteja dando, tu perdeu, perdeu. Não adianta. É bem Que verdade. loucura, né? É bem por aí. Porque assim, ó, o pessoal que não conhece o Rodrigo aqui, de outros estados e tal, ele durante muito tempo foi radialista na extinta Rádio Unicinos. E me acompanhou durante vários anos das tardes dele que ele fazia ali na Rádio Unicinos. E não bastasse isso, aos domingos ele fazia um programa especial sobre os Beatles. E também quero falar sobre isso contigo, Rodrigo, essa tua relação com a música, as tuas primeiras lembranças musicais, sei lá, pode ser a tua primeira festa, teu primeiro CD, qual é a tua primeira memória de música que tu gostou mesmo? Assim? A minha história com música é curiosa porque eu, como fui o irmão mais velho, fui o primo mais velho também. E então eu era. A minha relação com música era muito com os meus pais e com os meus Hum. tios, as pessoas que eu tinha contato e eram mais velhos e conheciam música. Então, eu, quando era criança, por exemplo, eu via muito sertanejo, porque minha mãe gostava de sertanejo, Olha. então eu ouvia sertanejo. Mas tinha um tio meu, que era professor de Ah, história, e que ah, ele adorava Engenheiros do Havaí. olha E ele só. gostava tanto de Engenheiros do Havaí que ele comprava o disco, o LP, e comprava a fita cassete. Porque ele tinha um Ah, Fusca, e quando ele ia pra aula, quando ele ia dar aula, ele botava a fita cassete no Fusca, então ele tinha o CD, ele tinha o LP e tinha a fita cassete. E eu comecei a ouvir Engenheiros do Havaí com meu tio. E essa é uma memória legal também que eu tenho, porque é uma banda que até hoje eu curto, gosto muito de Engenheiros. E foi a primeira banda de rock, eu acho, que eu comecei a gostar e uhum. me segue até hoje. Mas para gostar de Beatles, por exemplo, foi muito depois. Beatles eu conheci Sim, quando eu tinha uns sim. 14, 15, com meus amigos gostando de Beatles, me apresentando. E eu lembro muito bem, uma vez eu estava com meus amigos, eles estavam vendo um show do Paul McCartney na televisão, e eu não dando Aham. bola. Pra mim, aquilo era música velha, não me interessava por Uhum. aquilo. Até que chegou nas minhas mãos aquele disco número um, que era aquele vermelhinho, né, que foi lançado em 2000, eu acho. Uhum. E eu comecei a ouvir e curti muito. E daí comecei a procurar os álbuns também, e daí eu ouvi o Abbey Road. E o Abbey Road é uma história muito boa, que um amigo meu ele comprou o Abbey Road. Isso Uhum. foi em 99, eu acho. Eu acho que eu vi o Abbey Road antes do número um até. E o Abbey Road no final, pra quem já ouviu o Abbey Road, claro, tem aquele medley, que são as músicas todas uma grudada na outra e que formam então, né, Uhum. uma grande colagem sonora. E a gente, quando ouviu aquilo, pensou, poxa, seria parece estar estragado, né? Porque tem muitas músicas grudadas uma na outra, tem um espaço enorme no final e depois toca um pedaço de uma música. E nós, canoenses, com 15 anos de idade, achando que era um erro, que a gente não estava preparado para a genialidade dos Beatles, né? Dos anos 60, Claro. dos anos 90, a gente não estava preparado para isso. Então, é uma história eu acho engraçada de contar também, porque a gente não estava preparado para ouvir Beatles, talvez, nos anos 90 ainda. Essa questão de influências, né, cara, é muito gozado, assim. Eu acho muito bacana, assim, que a gente lembre disso, entendeu? Porque mostra, assim, de onde é que a gente está vindo, né? Não é de anteontem que a gente se interessa por esses assuntos, assim. Eu acho isso muito bacana, que eu tenho estimulado os entrevistados aqui no Feirão a falar sobre isso, sobre cultura pop, sobre quadrinhos, séries. Os principais desenhistas, eles têm sempre puxado, assim, olha, lá de trás, lá da infância mesmo. Rodrigo, eu quero falar agora contigo sobre
um produto que eu tive contato recentemente em mãos, já sabia que existia, né? Que é o Almanac 21. Eu tive em mãos agora ali nesse último feirão, que um amigo meu comprou ali, aí botou numa sacolinha e pá, deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Aí eu comecei a dar uma olhada ali na revista, acho que foi do Game of Thrones, pode ser? Pode ser. Uma impressa aqui, deixa eu ver a capa. Não, acho que era. Dá uma olhadinha aqui, eu tô colando aqui no teu site. Aí, ó, foi essa aí, essa aí. E o interessante, cara, que eu tava lendo ali um pouquinho, e é uma coisa curiosa com o pessoal que já passou pela rádio. Eu tenho dois amigos que já trabalhavam com rádio também, o Diego Casagrande e o Mauro Borba. E quando eu leio os livros dele, é a voz deles que me vem na cabeça. Uhum. E aconteceu a mesma coisa contigo. Ah, que legal. Pelo pouco que eu li no teu texto, assim, cara, é o cara da rádio falando, sabe? E eu acho isso maravilhoso, assim, eu quero que tu fale sobre a ideia do almanac e principalmente da elaboração do almanac. Sim. E é legal tu falar antes disso, sabe, da coisa das origens, né? Que a gente sempre carrega Sim. isso conosco, né? Com nossos trabalhos. E eu sempre fui entusiasta de revistas. Eu sempre gostei muito de revistas. Então, eu lembro quando eu era criança. Isso é engraçado. Eu virei jornalista quando eu botei meus pés, né, na faculdade, comecei a fazer jornalismo e tal, comecei a trabalhar com isso. Mas antes disso, eu não imaginava que eu seria jornalista. Mas quando eu era criança, eu já fazia revistas. Eu já fazia Olha, uma revista, eu recortava coisas do jornal e de revistas que eu hã? tinha em casa e fazia meio que um fanzine das coisas que eu lia. E já era uma revista isso quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos. Então eu já tinha isso na minha infância. Eu brincava de Tem rádio isso quando era criança. guardado? Eu tenho algumas coisas guardadas, mas eu não tenho Que tudo. bacana. Eu tenho algumas coisas. Eu desenhava quadrinhos também quando era criança, e o meu irmão, há uns 2, 3 natais atrás, ele fez pra mim uma edição, ele encaderna livros, ele fez pra mim uma edição Aham. encadernada das minhas revistas. Então eu tenho elas aqui também. E é muito legal você poder ver isso lá depois de, sei lá, 20 anos que eu desenhei Sim, aquilo, sim. 25 anos. E uma coisa que pra mim foi muito importante na minha formação foi a revista Herói, que foi lançada nos anos 90 ali, né? No auge dos Cavaleiros do Zodíaco na televisão, que eu curtia também. Uhum. A revista Herói, ela era tipo, ela era presença garantida na banca. Tu ia na banca, sempre tinha uma nova revista Herói. Era incrível a produção deles. Eles lançavam uma por semana, que é uma coisa, pra gente hoje, é uma loucura. Os caras É? lançaram uma revista impressa por semana e vendia muito. E num período que a gente tem que lembrar, né? Antes da internet, que tu não tinha como pesquisar alguma coisa, sei lá, eu quero saber mais sobre Twin Peaks. Eu não tenho como ir na internet para pesquisar. Tinha que, sei lá, ter uma revista, um livro, algo desse tipo, para poder saber. Ou, sei lá, para pensar no jornal. E a revista Herói me deu esse arcabouço, assim, sabe? Ela trazia informações sobre cavaleiros, mas também sempre trazia outra coisa. Sei lá, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Space Ghost foi na Herói. Uhum. A primeira vez que eu ouvi falar, sei lá, sobre Arquivo X, porque na época não tinha Record aqui em Porto Alegre, né? Então eu não vi Arquivo É X, foi verdade, é na verdade. Herói. Então, várias coisas que eu conheci foi na revista Herói. Então, eu já tinha sempre essa sementinha na cabeça, essa coisa de gostar de revista. Depois comecei a ler a 7, que é a revista de cinema, nos anos 90 ali também, 98. Eu lembro a primeira vez que eu fui na banca comprar uma revista 7, porque foi quando lançaram o Resgate do Soldado Ryan e tinha o pôster do Resgate do Soldado Hum. Ryan na revista. Então fui, comprei a revista e me apaixonei pela revista. Não só pelo pôster, mas pelas matérias, pelas críticas e tal. E comecei a comprar e tenho uma coleção hoje. Eu tenho um monte de revista aqui do lado, que é a revista Herói. Que loucura. Então eu continuo colecionando ela. Quando eu vou em sebos e tal, eu tento procurar para ter toda a coleção aqui, porque eu gosto também de pesquisar nessas revistas antigas. E o Almanac 21 começou meio assim, essa vontade de eu querer ter uma revista. E o legal da revista também é que a gente faz revistas temáticas. Então, Isso. essa ideia de fazer uma revista temática para mim é muito importante, porque ela tem começo, meio e fim na minha vida. Porque ser crítico de cinema, eu sou crítico de cinema já há uns 15 anos, mais ou menos. E o crítico de cinema é aquele cara que toda semana tá atrasado. Porque tem as estreias da semana, então tu vê 2 estreias, mas tem 3 que ficaram para trás. Daí na outra semana tem Sim. mais 6 estreias. Daí tu vê 2, 3 para trás. Sempre tô atrasado, sempre correndo atrás. E Netflix, e tem Amazon Prime, e tem HBO, sempre tô atrasado. E a revista também criei uma coisa, porque daí eu podia me preocupar com um assunto por vez. Então a primeira revista foi sobre o Oscar. Então aqueles 2 meses que eu trabalhei na revista, eu estava vendo os filmes do Oscar. Começo, meio e fim. Depois eu vi os filmes de Hollywood 90, que eram os filmes que foram lançados na década de 90 em Hollywood. Então também tinha começo, meio e fim. Eu separei a lista, escrevi sobre os 21 filmes, vi os 21 filmes também, claro, escrevi, e daí tinha começo, meio e fim.
E era essa a minha ideia, assim, era ter sempre essa revista temática que pudesse falar sobre coisas bacanas. Agora o Christian está mostrando ali o site, né, com as revistas. E a ideia era essa, era ter esse formato. Porque o Oscar, eu já escrevo sobre o Oscar há muito tempo, porque eu tinha um blog, e no blog eu já fazia isso, já colocava essas críticas ali no blog. Então eu pensei, bom, vamos fazer uma revista que eu possa, então, transformar toda essa coisa que eu faço num produto. Num produto que tivesse começo, meio e Uhum. fim, e assim nasceu a Almanac. Mas ela foi uma ideia, assim, muito de última hora, assim, sabe? Não foi aquela coisa, daqui a 3 meses eu vou lançar essa revista. Eu pensei em fazer a revista na semana que saíram as indicações ao Oscar de 2016. Então saiu Ah, as indicações, vamos fazer a revista, falei com a minha mulher, que ela é diagramadora da revista. Eu já tinha um plano de fazer uma revista anterior, mas daí era uma revista impressa, acabou não saindo. Isso há uhum. 1 ano e meio, mais ou menos atrás, ou 2 anos. E a gente pensou, não, vamos fazer então agora, e vai ser sobre o Oscar, e de 2 em 2 meses a gente vai lançar uma revista nova, e vai ser assim, e foi. E eu escrevi, ela diagramou, a gente lançou, e foi assim meio que num susto, assim, que ela saiu. E desde então eu tô sempre correndo atrás da máquina agora com a revista, né? Então a gente tá fazendo. Agora que nos últimos meses eu tenho feito uma por mês, até não é mais bimestral, Uhum. agora ela tem virado mensal nos últimos tempos. Mas tá funcionando, a gente tá fazendo revistas que chamam a atenção de algumas pessoas, com as temáticas. Uma das mais recentes foi sobre os Beatles. A gente fez sobre o Westworld, a gente fez sobre o Oscar de novo. Todo ano tem uma revista do Oscar também que eu faço, que a gente faz. Séries de TV, Arquivo X, Twin Peaks, Game of Thrones, Friends. Então, são revistas que, na verdade, eu gostaria muito de ler, e como eu não tenho como comprar as revistas, eu faço. E daí as pessoas podem meio que ter uma ideia do que eu estava querendo fazer. Agora tá aí a revista Assim, dos ó, Beatles, ó. assim, ó, eu comprei essa aqui dos Beatles e tal, porque eu vi a edição impressa do Game of Thrones. E muito embora não seja uma série que eu goste, que eu acompanhei as duas primeiras, depois, dei uma, larguei. Mas Uhum. eu vi assim, mas isso aqui é um produto bacana. E tu falou muito da diagramação, né, Rodrigo? Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a diagramação dessa revista aqui. Eu vou passando aqui aos pouquinhos para o pessoal dar uma olhada. Ela me lembrou muito assim a qualidade daqueles especiais, daquelas revistas de música que a gente comprava na Livraria Cultura, aquelas Mojo, Uncut, Q, sabe? Uhum. Ela é moderna, mas ela não é modernosa, ela é um moderno sóbrio, assim, que dá destaque para aquilo que realmente importa, que é a informação. Olha só aqui, ó. Tá? É, até te agradeço E, pelo elogio também, e já a gente tenta fazer isso mesmo, né? Fazer uma revista que claro, cada revista ela tem uma diagramação um pouco diferente, né? Porque cada temática sim, também ela pede uma outra diagramação. Então, a dos Beatles, por exemplo, tem uma pegada que remete aos anos 60, mas que não, a gente tentou fazer que não fosse muito over, sabe? Que não fosse tão assim, tão psicodélica quanto seria, porque eu também acho que poderia ficar meio difícil de ler também. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também, né? Se vai full psicodélica, talvez ficasse meio polida demais, né? Então, a gente sempre tenta colocar o texto em primeiro lugar e depois colocar as fotos para dar aquela colorida, né? e esses boxes aqui, eu não sei o nome exato, mas essas faixas coloridas também dão uma quebrada e chama atenção para os assuntos. Enfim, não vou mostrar toda a revista aqui, que é aquele Não negócio, pode. vocês têm que comprar a revista. Tem que comprar a revista, né? E assim, cara, era outro tempo, né, Rodrigo? Essa coisa assim que tu falou de tu ir no cinema para ver se de fato tá o cartaz, Uhum. da gente, pô, eu sou um pouco mais velho que tu, da gente ter que ir na banca perguntar pro cara, chegou? Não, vai chegar, né? E, e a Herói também, eu já era mais um pouco veterano, mas assim, cara, eu comprava Herói porque ela era baratíssima. Ela era baratíssima, era, sei lá, R$ 2, era bem acessível mesmo. Aham. Num momento em que as revistas de referência já elas iam começar a chegar com o Wizard, o Wizmania um pouquinho depois, mas o processo de gourmetização do quadrinho já começava, com as edições grandes, capa dura, da, Sim. da, da Abril, depois virou para Panini, o abandono do formatinho, né, na questão dos heróis. Eu queria que tu falasse também um pouco disso, Rodrigo. Porque assim, então, cara,
eu te considero assim um jornalista cultural, no melhor sentido da palavra, sabe? Te interessa por várias coisas e gravita bem entre todas elas. Eu queria que tu falasse um pouco assim sobre essa questão da, da gourmetização, elitização dos produtos. Eu vejo também que tu tem bastante filmes, etc e tal. Então, assim, a gente passou da revista Herói e do Balaio das Americanas para o Steelbook e capa dura, né? Como é que tu vê esse processo todo? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse lance da gourmetização, e eu participo de vários grupos também de colecionadores, como dá pra ver aqui, eu coleciono DVDs, né? E Sim. Blu-rays também. E, um steelbook, por exemplo, é uma diferenciação para uma pessoa, por exemplo, que está afim de ter um filme. E para algumas pessoas, o steelbook, ou o digipack, ou uma embalagem Uhum. de luxo, é a diferencial para que ela não espere estar no Netflix, ou não espere que seja na TV a cabo, para que ela tenha o filme. Então, eu sou bem cabeça Uhum. aberta com essa coisa, sabe, de capa dura, ou qualquer coisa que faça com que a pessoa ela queira aquele produto, porque a gente hoje em dia está cada vez mais vendo que as pessoas elas têm Netflix, tem Amazon Prime, tem o HBO, tem Telecine Play, tem Globoplay, tem um monte de streamings e as pessoas estão deixando de comprar os filmes também. E para os estúdios e para as distribuidoras é importante que esse mercado ainda continue, né, funcionando, porque os filmes ganham dinheiro através disso também. Mas não por isso, Sim. eu não penso nem por isso, eu penso mais porque eu, como gosto de colecionar os filmes, eu gosto de ter eles em Uhum. casa, eu gosto de ter... Esse fim de semana, por exemplo, eu fui assistir Uhum. Toro Indomável, de novo, né? Um Ah, filme fantástico do sim. Martin Scorsese. E eu tenho na minha coleção o DVD duplo do Toro Indomável. O Toro Indomável não está no Netflix, não está na Amazon Prime, não está na HBO Go, não está em nenhum lugar que eu tenha acesso. E eu tenho meu DVD duplo, que não só tem o filme, mas também tem 2 horas de extras com o Martin Uhum. Scorsese falando sobre o filme, com o Robert De Niro falando sobre o filme, com a Cat Moriarty falando sobre o filme, com todo mundo que participou, basicamente, de impacto no Toro Indomável, está ali, participando daquele documentário. Mesmo se não tivesse Netflix, que não está, não teria esse documentário para assistir, para eu poder ver Ah, todos aqueles meandros da história, dos bastidores do filme. Então, para mim, a mídia física. E outra coisa, né? Mesmo se o uhum. Novel tivesse no Netflix, amanhã ele pode não estar mais. É Então verdade. então eu perderia de assistir o filme. Então, tendo aqui na minha coleção, na minha prateleira, tem vários filmes aqui que eu não vi, que eu não assisti. Mas ele estando aqui, eu sempre vou poder ver. Sempre vou poder vir aqui, pega um filmezinho, vou ali na sala e assisto. Então, essa é a minha. E quando eu falo de steelbook, falo de capa dura, se é um estímulo Uhum. para a pessoa comprar, que ela tenha isso em casa, eu super apoio. Claro que com a gente, com essa nossa economia como a gente está vivendo agora, é super difícil também tu ter dinheiro para comprar esses artigos de luxo. Então, sei lá, Sim, um sim, steelbook, o steelbook ele é todo importado, né? O steelbook não é feito no sim. Brasil. Então, com o dólar do jeito que tá, com o nosso real, na verdade, do jeito que tá, né, frente ao dólar, os steelbooks ficam muito caros aqui no país. Então, é realmente complicado ter uma coleção grande de steelbooks. Capa dura também. A revista impressa em geral, né? O Hum. impresso em geral, o livro, a revista, ficou caríssimo no Brasil também. Então, por isso que quando a gente faz uma revista impressa, sei lá, como Game of Thrones, como Arquivo X que a gente fez, sei lá, é uma tarefa hercúlea, assim, porque é muito complicado no mundo que a gente está vivendo nesse momento, fazer algo impresso, independente, e Uhum. fazer com que ele chegue nas pessoas, né? Então, é difícil, mas é aquela luta que a gente vai fazendo passo a passo, né? Sim. Eu vejo que pelo Almanac 21 ser uma publicação física ou virtual temática, ele tem muito mais perenidade ao longo do tempo, entendeu? Ele vira material de referência para os fãs daquele nicho ou para alguém que se interesse algum dia, o que já foi feito, falado sobre Westworld, vai lá, sobre Star Wars. Então tem uma boa, não digo uma síntese, mas é mais, pelo que eu vi na Game of Thrones, na Game of Thrones e nos Beatles, tu não vem com a informação só, porque a informação tá aí. O cara vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Tu coloca uma análise, tu vai desmembrando as coisas, dando um caminho além do que a pessoa percebe pelo assistir do filme. Então, acho que essas revistas de referência, como tu fazes, e até as próprias Uncut e outras, de uns 4, 5 anos para cá, começaram a fazer coisas fechadas, né? Os anos 70, sei lá, sobre Bowie, sobre isso, sobre aquilo. Então, acho que é uma das maneiras de consolidar um assunto e tornar ele perene.
Eu acho que é esse É, o grande mérito. uma ideia que a gente tinha também era essa, na verdade, era de que as revistas que estivessem no site, elas tivessem uma vida longa. Então, o Game of Thrones mesmo é um exemplo bom disso, porque a gente esperou que a série terminasse para fazer uma edição sobre Game of Thrones, para que ela pudesse ser, então, uma revista fechada mesmo, sobre todas as 8 temporadas. A gente sempre separa 21 episódios de destaque para escrever mais sobre eles, mas sempre tem também ali um resumo, né, de cada episódio, para a pessoa também Uhum. poder se guiar através da revista. Filmes como, sei lá, eu também gosto de fazer revistas sobre anos Uhum. de cinematográficos. Então a gente fez já de 77, a gente fez de 68, 67, a gente fez de 39 também, que é um ano super importante na história do cinema. Uhum. Agora a gente está produzindo nos anos 80, do ano de 1980, no caso, né? 40 anos de filmes Sim. essenciais e tal. E, e tanto essas revistas de filmes quanto as de séries, a gente acaba observando que a gente lança, sei lá, o Twin Peaks eu lancei em 2017 a revista. Até hoje ela vende. Até hoje, Uhum. volta e meia, uma semana ali, pingou uma venda. Pingou duas, três. E vai indo assim, sabe? A revista, como tu pode imaginar, né? Uma revista digital no Brasil, ela não tem uma vendagem enorme, obviamente. Mas ela começa a aparecer também. As pessoas começam a conhecer, compram uma, depois compram outra. Tem gente que compra três de uma vez só, quando Olha. já conhece, né, também, né, o Sim, sim, material, sim. então já compro já umas três de uma vez. Então isso é legal. Westworld, por exemplo, é uma revista Uhum. que é muito. A gente fez três revistas do Westworld, porque teve três temporadas. Desde a primeira temporada a gente faz uma revista por temporada. E é uma revista Uhum. muito curiosa, porque quando a série sai, quando a revista sai, ela não vende tanto assim. Ela vende Uhum. um número pequeno. Mas ao passar do tempo, quando chega uma nova temporada, as revistas anteriores começam a vender. Porque o pessoal quer ler Uhum. para poder fazer um previously, né? Poder relembrar o que Sim, aconteceu. sim. Então a terceira revista que saiu agora, ela não foi um estouro de venda, mas eu tô esperando que quando sair a quarta temporada, a coisa acabe acontecendo, sabe? Então é o que algumas pessoas chamam de cauda longa, que Sim, é sim, sim. aquela coisa que ela vai. Ela não tem um fim quando a revista ela lança. Os filmes dos Beatles, por exemplo, eles estão aí há 50 anos. Então não é porque eu lancei agora a revista que ela vai vender só agora e depois não vai vender mais. Então também é isso que eu penso. A revista ela tem que ter uma temporalidade também. Embora eu fale sobre filmes de 40 anos, e isso está escrito na revista, os filmes de 80, ou de 67, ou de 77, eles valem para sempre. São críticas que Claro. valem. São artigos e críticas que valem para sempre. E o que tu falou antes também, eu queria dar uma comentada, Ah, que os textos que eu escrevo, tem, claro, análise, porque eu sou crítico de cinema, então tem que eu coloco isso no texto, mas também é muito trabalho jornalístico de pesquisa. Então, sei lá, hum, eu vou escrever sobre Toro Indomável, que vai ser a próxima crítica que eu vou escrever amanhã de manhã, Toro Indomável. Então, eu vi o uhum, filme agora no sábado, vi os extras hoje, amanhã eu vou pesquisar coisas sobre textos também, né, de bastidores. Eu pego jornais da época também, quando o filme saiu no Brasil, para saber em que semana saiu, para ter direitinho, porque as notícias, porque as informações na internet nem sempre são corretas. Então, tu vai no é, é. IMDb, por exemplo, e diz, o filme estreou dia tal no Brasil. Sei lá, o filme ele saiu em 80, em abril de 80 nos Estados Unidos. E às vezes tu vai no MDB e tá dizendo que lançou em junho de 80 no Brasil. E tu pensa, Hum, 40 anos não, atrás não claro. chegava tão rápido o filme. Não, E tu vai não. pesquisar no jornal e tu vê que tem vezes que o filme chegou um ano depois. É E São verdade. Paulo e Rio, que são as principais capitais, no caso, que recebiam os filmes antes da gente, muitas vezes as estreias são desencontradas. Então, o último que eu escrevi agora foi sobre. Qual Hum, foi o filme? Foi O Homem-Elefante, que eu assisti o David hum, Lynch, né? Baita filme. sim, sim. E o filme ele demorou um tempão para chegar no Brasil. O Oscar foi em março daquele ano, em 81 no caso, e o filme estreou em julho só no Brasil. Então é bem depois ainda do Oscar. Eita. E hoje em dia as distribuidoras tentam, né, meio concatenar, né? O filme foi bem indicado, vamos estrear 3 semanas antes, 4 semanas antes do Oscar, para ter aquele buzz. Na época não tinha tanto isso. Então alguns filmes só chegavam porque foi indicado ao Oscar, claro, mas um ano depois, e alguns nem chegavam, né? Alguns eram direto para VHS. Nos anos 80, claro, né? Quando já Claro, tinha claro. o VHS. Não, e essa disputa das mídias pelo nosso tempo, né, Rodrigo? Antigamente parecia que a gente tinha mais tempo para consumir as coisas, tinha intervalo maior, as janelas dos lançamentos, para ir para a locadora, para depois chegar na TV aberta e depois no cabo. Hoje fez assim, ó, prrr, Uhum. tudo juntinho, né? E agora o streaming também vem revolucionando toda essa parada aí, com disponibilizando.
no caso das séries, né, as temporadas inteiras de roldão, assim, para a pessoa maratonar e ficar louco, vendo 12 horas por dia, sabe? Sim. Então, então parece que assim, há uma disputa pelo universo de games, de séries, de filmes, de publicações pelo nosso tempo. E aí tu coloca os quadrinhos. Quando eu descobri do negócio do quadrinho do Kindle tem de graça ali, acabou, né, velho? Zero, custa ali de graça, zero, não sei quantas revistas da Sonja. Eu falei, por favor, né? Então, o Kindle já tá me tirando de alguma série, ou de algum outro, um game, outro produto cultural. E eu queria que falasse também sobre essa disputa pelo nosso tempo, como que, né, tu acompanha esses vários mercados, como é que tu vê isso, cara? Aquela pergunta mais de mesa de evento. Como administrar isso, Rodrigo? É, a coisa mais difícil, eu acho que temos é administrar esse tempo, né? E eu tenho achado, eu e minha mulher, a gente tem feito a quarentena, então a gente tem ficado em casa o máximo tempo possível, né? Para fazer compras, a minha mulher sai e para fazer compras para os pais dela, por exemplo, também. Então ela sai para fazer isso. Mas saídas muito esporádicas e então a gente tem ficado muito em casa, trabalhando muito também. E a gente percebe que quando tu tá muito imbuído ali na frente do computador, trabalhando, quando tu vê, o dia passou e tu nem sentiu. Uhum. É? Quando tu vê, já é 6 da tarde, tu tá trabalhando ainda e tu não terminou de fazer o que tu tava fazendo. Então, mas para conseguir fazer isso, agora para trabalhar, por exemplo, eu tenho visto um filme à noite, e de manhã eu Sim. escrevo, daí à tarde faço outra coisa, e daí eu vou tentando administrar meu tempo assim. E eu Entendi. confesso que, né, nessa pandemia eu tenho lido muito pouco, a não ser as coisas que eu pesquiso, né, para fazer a revista, porque eu não tenho tido tempo. E isso que é curioso, eu tô em casa, mas não tenho tempo para É ler um verdade. livro, para ler uma revista. É difícil, assim, a não ser as pesquisas que eu faço, claro, né, para É. as temáticas que eu estou trabalhando. É difícil. Eu tenho uma pilha de livros aqui de Star Wars que eu queria ler. E até agora eu não consegui ler, não consegui terminar o primeiro que eu comecei a ler, porque eu não tive mais tempo. E tu sabe, né? Tem Netflix. Daí agora É. lançou uma nova série na Netflix, eu queria ver, daí a gente assistiu alguns episódios. E tem uma série que a gente tá vendo que é mais antiga, que eu tô vendo também. E tem a série que eu vou fazer a próxima revista, que eu tô assistindo de novo, para poder escrever. Então são. E os filmes, né? Agora É. eu tô fazendo a revista dos anos 80, então eu vou olhar filmes que são 2 horas de duração, 2 horas e meia. Tem um filme que é três Sim. horas e meia, por exemplo, que é o Portal do Paraíso. Vai ser um grande tempo para poder assistir e para escrever também, Claro, depois claro, pesquisar. claro. Então, é E complicado. Assim, outra, quem diz Rodrigo, que trabalha em casa não é trabalho, não trabalha em casa, né? Porque. falou, falou. Mas uma coisa que tu falou sobre o acervo, né, cara, de tu ter o objeto físico mesmo, sabe? Nesses momentos assim de crise, ou que a pessoa não tá muito legal das ideias, cara, sabe, tu pegar uma revistinha assim, ó, folhear, te ajuda, te desconecta, sabe? Eu pego ali minha coleção de DVDs, CDs, ou até uma coisa que eu coleciono também aqui, Mustang, Hot Wheels, pego o Ótimo. carrinho, sabe? Fico curtindo e tal. Então, às vezes, o toque, a percepção dos sentidos é importante, coisa que o streaming e os PDFs, CBRs não nos dão, pelo menos para a gente que foi criado com essa coisa do toque, né? A geração que vem pela frente aí, por exemplo, meus primos mais novos, é tudo digital, não querem saber de nada, tá tudo no iPod, no iPad deles lá, hectares de livros e vídeos e tal, e tá tudo ali e tá beleza. Eu não consigo, eu acho que é a questão do seguro morreu de velho, sabe? Tem que ter o backup físico do troço para sentir que tá bem, né? É É, muito e é o louco isso. desafio que eu tenho, é o desafio que eu tenho como um editor de uma revista digital, né? Porque embora a gente tenha duas impressas, a nossa Ah, revista é uma revista digital. Então é um desafio sim, que eu tenho também por ter vindo do impresso e por ter começado toda a minha paixão pela revista, pelo periódico no impresso, é passar isso pro digital também, sabe? Então, uma coisa que me doía muito ah, era, sei lá, lançar uma revista. Eu lançava uma revista, às vezes, sei lá, sobre Friends, que foi a terceira revista que a gente sim, lançou. Ele fazia todo um fuzuê nas redes sociais. Ah, a revista Friends saiu. Daí o primeiro comentário era: ah, pena que não é uma revista. A pessoa queria dizer pena que não é uma revista impressa. Mas ela dizia pena que não é uma sim, revista. E pra mim isso me doía muito. sim. Poxa, é uma revista, mas não é uma revista impressa. Mas hoje em dia isso já passou, né? Já não é mais um problema pra mim, porque eu entendo que as pessoas também, não, em primeiro lugar, não falam pro mal. E segundo, porque é uma revista, a revista digital ela tem as suas vantagens,
porque é uma revista digital, eu posso lançar ela hoje e amanhã, se eu ver algum problema, eu posso editar e posso Claro, entregar uma coisa nova para a pessoa. Sei lá, claro. por exemplo, eu lancei a revista da Pixar ano passado, que foi 21 filmes da Pixar. E a Pixar já Sim, lançou um 22º filme esse ano. Se eu quiser, eu posso incluir mais um filme na revista. Na revista impressa não posso. Na revista impressa tem que fazer uma nova edição e gastar isso. todo um dinheiro para poder fazer uma nova edição impressa. A revista digital eu não tenho gastos com o transporte, com o papel, com a impressão, com a distribuição, que a revista Uhum. impressa, os gargalos da revista impressa é a distribuição, né? Ainda mais porque Sim. ela tá uma grande empresa, né, que meio que cuida disso, e daí se tu não tá no bolo ali, tu acaba não aparecendo na banca também. Então, é todo um outro negócio a revista impressa. É uma E outra disso, abordagem, né? E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do teu site aqui. Aqui tem a loja, tu vai procurar as revistas digitais, vai aparecer todas as capinhas bonitinhas. Olha isso. só, aqui. Vai aparecer a próxima que vai estar sendo preparada, bacana. Aí tá, eu quero saber sobre comprar uma do Star Wars. Clicar nela e tal. Eu achei assim o teu site muito objetivo, muito limpo, cara, sabe? E é isso que tem que ser, velho. É objetivo, limpo, seguro e acabou. A ideia também era fazer um site, como a gente vende a revista, então para mim Sim. era importante fazer um site que não tivesse propaganda, por exemplo, e outras coisas. Não precisa ter Claro, banner, claro. porque o pagamento nosso é a revista que foi vendida. Sim. Então, o site tem que ser limpo, tem que ser, realmente, é objetivo, é a revista que tem ali. A gente quer colocar outras coisas também, como o próprio Uhum. podcast também já entrou como conteúdo, né, na revista. Um site novo vai ter notícias também, mas são coisas que a gente vai colocar de uma forma que é para ser muito limpa, assim, não seja poluída, para que as pessoas Tem- possam chegar no ponto onde eu quero que elas cheguem, que é, claro, a revista digital, que é o nosso produto máximo desse site, né? Uma coisa que eu achei interessante é que tu coloca aqui uma amostra grátis, um preview, sabe? Para a Sim. pessoa já saber se é mais ou menos por ali ou não. E É. eu confesso que eu entrei aqui no site, mas fui comprar na madrugada pelo celular, entendeu? Uhum. Porque funciona igual e roda tranquilo. Sim. E eu queria também agora, a gente tá, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Tem bastante ainda, tá bom. Tá. É que aqui é trabalho, aqui tem pauta. Aqui, ó. Olha E só, não é brincadeira, rapaz. Ah, para com isso. Um monte de coisa que eu quero saber aqui. Bom, podcast, Rodrigo. Então, um cara que veio do rádio, trabalhou muitos anos com áudio e tal. E aí tu começaste a fazer o podcast, que para mim é a mídia mais amiga da pessoa. Por quê? Porque é a questão do on demand. Eu quero aquilo na hora, eu quero o assunto que eu desejo na hora que eu tenho disponível. uhum. Acabou. Então tu pode procurar, bota assim qualquer assunto que tu quiser. NFL, podcast, vai ter. Futebol, podcast, qualquer assunto, economia, podcast, qualquer assunto colocar podcast vai ter. Alguém falando sobre isso. E se tu procurar e não Aí tiver, faça. Porque daí vai ser um faz. público que vai querer. É verdade, é verdade. Não tiver, tu faz. Então, assim, eu queria que tu falasse sobre essa tua incursão no podcast, que eu tenho escutado alguns. Escutei obviamente, escutei o dos Beatles, né? Muito bom. Participação do pessoal, achei bem bacana. Sim. E fala sobre isso, sobre a produção do podcast, para o pessoal que ainda não conhece, a mídia e o teu também, né? O podcast é engraçado que o podcast ele ganhou uma relevância nos últimos anos, mas o podcast é uma coisa que já existe há um tempo atrás, tanto que lá em Uhum. 2006, 2007 eu já tinha um podcast pequeno no meu blog. E era um podcast rápido, assim, de 10 minutos, eu falava uma coisa, eu já trabalhava na rádio, né, então já tinha facilidade com o microfone e tal, tinha o equipamento, então eu gravava, botava uma música no final e botava no meu blog. E o podcast ele acabou agora ganhando uma relevância, muita gente tem podcast. O podcast talvez hoje virou o blog dos anos 2000 É, ali, né? Todo mundo tinha um blog, hoje quase todo mundo tem um podcast também. Uma coisa que está bem democrática, porque também é uma coisa barata. Com um fone de ouvido aqui do celular, com um gravador,
do teu celular mesmo, pode gravar um podcast, que não vai ter uma qualidade muito boa de áudio, mas se tiver o que falar, se tiver o que dizer sobre o assunto, a pessoa vai passar por cima disso. Eu sei porque eu tenho alguns podcasts que eu gravei na época da rádio ainda, sei lá, É. quando eu consegui, uma felicidade que eu tive, né? Eu consegui reunir os Engenheiros do Havaí, o trio original, no caso, o trio clássico, no caso, não original, mas o trio clássico, o Gasker, Licks e o Maltz, num podcast. Eles não estiveram juntos, claro, eu gravei cada um separado, mas eu uni eles. E o áudio do Licks não tava bom. Mas as pessoas ouviram do mesmo jeito, porque o Licks nunca falava sobre Engenheiros do Havaí, ele falou. Ah, Então, se a pessoa tem algo que falar, as pessoas vão te ouvir. Então, sempre eu sou muito entusiasta disso, do podcast, e o podcast não precisa ter um áudio fenomenal para que as pessoas escutem. Claro que eu, como trabalho em rádio, e gosto de ouvir uma coisa um pouco mais lapidada, o meu podcast sempre quero que ele tenha o melhor áudio possível. Então aqui, quando acabou a rádio, por exemplo, eu comprei todo um equipamento para poder gravar uns podcasts, poder gravar podcast para fora também, né, fazer freelancer. E todo esse equipamento eu tenho aqui para poder fazer um podcast com uma qualidade que eu acho que vai ser agradável para os ouvidos também. Porque se quer sim. fazer um podcast de 1 hora de duração, que é o podcast que eu geralmente faço, tem que ser agradável de ouvir também. Não dá para ser um áudio muito ruim, porque senão a pessoa vai desligar no final das contas. Então, eu tento fazer uma coisa um pouquinho mais lapidada. Esse que tu mencionou dos Beatles, por exemplo, foi um podcast que eu fiquei um dia todo montando. Imagino que sim. É um podcast de 1 hora, mas que eu convidei um monte de músicos para falar um pouco sobre os Beatles. Então, cada vez que ele falava de uma música, eu tocava música na trilha. Então, foi um podcast lapidado, assim, que eu queria realmente que fosse legal. Não para vender só a revista, porque, claro, os podcasts também eles ajudam a fazer essa divulgação da revista, mas para ter um assunto legal, para ter um conteúdo bacana para as pessoas ouvirem. Então, e o que eu sou, além de jornalista, é um produtor de conteúdo. Eu gosto de produzir conteúdo. E seja na revista digital, seja no podcast, seja, sei lá, no Twitter, que eu sempre estou tweetando também, é produzir conteúdo, é conversar com as pessoas e tentar passar alguma coisa. E o podcast é isso. É o Almanacast, para quem não conhece o nosso podcast. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Anchor, que é a nossa casa, ali, anchor.fm/Almanacast, dá para ouvir. E ele é semanal, ou às vezes quinzenal, dependendo, né, do fluxo de trabalho que a gente tem aqui. Mas sempre tentando trazer informações, convidados sobre algum filme que está estreando. Agora que já tem estreias, né, falar sobre filmes que são mais antigos, que são legais de falar. Então a gente fez há esses tempos um podcast sobre Um Corpo que Cai, do Hitchcock, que estava de aniversário o filme. A gente fez um podcast sobre o Clube dos Cinco, fez um podcast sobre Alta Fidelidade, que são filmes que fizeram aniversário, e eu convidei pessoas que gostam do filme para fazer uma sessão Filmes que Amamos, que é Ah, essa sessão dentro do podcast. Essa semana, por exemplo, eu vou gravar um sobre os Goonies, que essa semana o Goonies faz 35 anos. E tem gente que ama o Goonies. Eu sou um que amo. Eu tava dando Goonies hoje, eu também tava assistindo um pedaço para poder ver e poder comentar sobre o filme também. Então, é isso, a gente vai fazendo e sempre tentando trazer convidados e fazer uma edição que tem alguma coisinha diferente, sabe? Tem, sei lá, um som do filme, tem uma trilha sonora. Eu faço podcasts meio pensando em documentários em áudio, sabe? Que é mais ou menos esse o que eu gosto de fazer, o que eu acho bacana de ouvir, né? isso que eu ia te falar. Eu escutei alguns Amanacast, tem um que o Tarsis participou, falando sobre, meu Deus do céu, Star Wars. Star Wars. Star Wars. E eu percebi e escutei no Clube dos Cinco também, dos Beatles, mais outros. Eu sou tarado de podcast, né? Eu tenho 30 e tantas assinaturas ali no agregador Legal. e, né, enfim, para mim a mídia mais bacana que tem. Assim. A que mais me rouba tempo, né? Como ele estava falando Ó, ali atrás. sim. Mas assim, o que eu percebo é que tu te preocupa com a curva dramática do podcast, sabe? Quando tem o começo, o meio, tem uma participação, tem um momento que tu chama a emoção, depois tu traz de novo para o chão. E isso é uma coisa muito bacana, porque tem outros podcasts de cinema que é outra pegada. Todo mundo vê o filme e fica meio roda de bar e cabe ao host ser meio que o Valderrama da Colômbia, sabe? Tudo tem que passar por ele e ele distribui o jogo, ele pega a bola de novo e a proposta do Almanacast é outra, assim.
Parece que tem uma linha onde as coisas vão se pendurando, se agregando e criando essa curva da narrativa. É por É, aí? a gente tem esses, né, que são mais produzidos, né, e são bem documentários mesmo, assim, porque eu falo curiosidades, daí tu tem um convidado que vai e entra como um talking Uhum. head, no caso, como uma cabeça falante no documentário, mas ali ele aparece, né, no áudio, obviamente. E tem também alguns que eu faço, que é a pessoa vê o filme e a gente vai e conversa sobre. E eu acho que tem espaço para os dois, ou para qualquer outro tipo, né, de podcast. Isso que é legal, na verdade, é também tu conseguir fazer com que a pessoa ela queira depois assistir o filme, ou queira conversar sobre o filme também. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo também de pandemia, de ficar em casa e de às vezes não ter com quem conversar, tem muita gente que mora sozinho, né? Não tem Uhum. com quem, né, Sim, dividir o sim. seu. Então o podcast também ele serve como uma companhia, né? Tu tá ali conversando. E eu acho muito bacana isso quando tu tá ouvindo um podcast e tu tá afim de participar da conversa. Quando tu quer. Uhum. Poxa, o cara falou aquilo, mas eu queria também comentar aquilo outro. E daí Uhum. tem uma coisa que eu gosto muito de fazer no podcast também é isso. É convidar pessoas, 3 ou 4 pessoas, e bater um papo, e que aquela conversa pro ouvinte seja, né, talvez um gatilho para que ela vá assistir o filme ou queira conversar sobre ele também com outras pessoas. Então acho que isso é bacana. Então a gente tem isso, a gente tem a conversa, que é meio que mesa de bar mesmo, que daí eu sou o Valderrama da coisa, né? Eu vou tentando passar. Mas também Sim, tem o sim. lance mais editado, né? Mais documentário mesmo, né? Que são alguns que eu faço. Westworld agora saiu semana passada, e que era mais ou menos assim também. Era curiosidade sobre a série e alguns Uhum. convidados pontuais ali falando um pouco sobre o porquê assistiam na HBO, né? Westworld, mais ou menos por aí. O tempo passa, o tempo voa. Vou fazer uma pergunta para ti que não se faz, Rodrigo. Mas eu sou assim, esse é o meu jeito. Está pegando fogo a tua residência? Qual o filme que te salva? Só um. Só um filme? Só um. Seria minha edição em lata do De Volta para o Futuro. Olha! O De Volta para o Futuro, embora tenha falado antes de Jurassic Park, né, também, que pra Sim, mim é sim. super importante, mas De Volta para o Futuro pra mim é a trilogia perfeita, assim, porque ela tem ação, tem comédia, tem ficção científica, personagens que tu consegue se identificar, tem uma trama que eu adoro, que coisa de viagem no tempo sempre me deixa... Uhum. Eu curto isso, sabe? Essa coisa de imaginar como seria se eu voltasse 30 anos e conhecesse meus pais quando eles se conheceram. Como seria isso? Como seria essa viver numa época diferente? Como seria poder testemunhar grandes momentos da história? Que é uma coisa que também me interessa muito. Sim, sim, sim. Então, para mim, De Volta ao Futuro é o filme, é uma trilogia e um filme da vida, assim. Então, acho que eu voltaria para casa e pegaria esse filme. Mas, Mas é difícil. Mas é uma claro pergunta que difícil, porque tem um monte de coisa aqui que eu adoro, né? eu gosto de pessoas decididas. Porque, porque assim, algumas vezes eu faço a pergunta para amigos meus, na casa deles, quando eu vou visitar, né? Ah, não, tem muita coisa. Não, um só, velho. Sempre tem um, sabe? Mas eu quero Ah, saber não, o teu, é então. essa aqui. Qual o meu quê? O teu filme que tu voltaria para casa para pegar. Está aqui ele, na caneca. Olha só, hein? Boa. Blade Runner. O meu único steelbook, cara. O meu único steelbook que eu tenho aqui. Apareceu uma Eu vez tenho aí. o steelbook da continuação só. Ele é bonito pra caramba, Muito né? bonito. Eu vi, eu vi. E depois tinha um amigo meu lá de Blumenau que ele tinha uma coleção de DVDs absurda, assim, só edições especiais, aquelas coisas. E aí ele foi se separar e teve que repartir os bens, etc e tal, e se apertou em dinheiro. E ele resolveu vender, não sei se você conhece aquela maleta do Blade Runner, Sim, sim, pô. que Dos vinha. sonhos, hein? Só que a que ele tem era em HD DVD, que é na época que estavam disputando com Sim. Blu-ray. Aí ele falou, cara, mas eu não tenho HD DVD, não, eu te coloco o Blu-ray mais com 5 versões do filme, sei lá, um Blu-ray triplo lá. E aí esse aí é o xodó. Eu pegaria a maleta, não o steelbook, a maleta. Pô. Não, mas eu tenho essa coisa, sabe, de ter edições. Eu, por exemplo, eu tenho o Jogo Ah, Futuro, eu tenho ele em VHS, eu tenho os 3 VHS, eu tenho em DVD, tenho em Blu-ray, e quando lançar uma outra mídia, eu também terei, certamente, né? O 4K agora, né, que existe, mas não chegou no Brasil ainda, ah, mas quando tiver, eu vou querer imagina. ter. E eu quero ter o Laserdisc também, que eu não tenho onde tocar o Laserdisc, mas adoraria ter o Laserdisc, tanto de Volta ao Futuro quanto do Jurassic Park também. O Jurassic Park eu tenho também em VHS, eu tenho aquela caixinha do Fóssil, né, que era clássico dos anos 90. Uhum, uhum. Eu tenho os DVDs e também tenho o Blu-ray. Então, são filmes que, sempre que sair uma nova edição, eu vou querer comprar e vou querer ter na coleção, porque
além de colecionar filmes, também coleciono, eu gosto de colecionar também essas coisas, essas edições diferentes, né? Tem uma coisa. Claro, claro, Eu tenho claro. aqui em casa, eu tenho um álbum de figurinhas do Jurassic Park dos anos 90 em casa. Que é da época. Meus pais, eles não jogam nada fora. Então, lá na casa dos meus pais, tem caixas de papelão com coisas que eu tenho da infância. Então, esses tempos vendo lá, eu achei o. Tava por aqui até, não sei onde tá. Aqui. Bah, sim, cara. Sim, Da sim. Abril, com aquele preço na tabela ainda, ó, tipo, que tinha antigamente, uma Sim, coisa. código. Álbum de figurinhas que eu tinha da época. E não tá completo ainda. Quem tiver as figurinhas e quiser trocar, né? Eu não tenho mais repetidas, mas a gente pode fazer um negócio. Tá aqui. Mas é muito bacana, assim, cara. Vamos ter que já encerrando a nossa live, Rodrigo. Te agradeço muito a presença, o papo. A gente podia esticar por mais. A pauta não foi devidamente coberta, a meu contento. Digo, já deixo registrado isso. Acontece. Por fim, agradecer a tua presença, muito obrigado. E agora é aquele momento que tu divulga tuas redes, contatos, o que tu quiser, a revista, o podcast, os teus serviços de editor, por favor, à vontade. Quero agradecer de novo, então, né, o convite para participar aqui do Feirão das HQs, da live do Feirão das HQs. Espero que a gente possa, daqui a pouco, né, estarmos de volta fisicamente, né, dividindo aquele espaço dos shoppings da vida ali, ou de outros lugares que a gente possa estar junto no feirão também, que é muito bacana. E claro, o pessoal que está vendo aqui essa live, ou vendo depois já o arquivo editado, quiser entrar no almanac21.com.br, que é o site da revista. Então lá tu pode encontrar todas as revistas digitais, as impressas também tu pode encontrar por ali, embora a gente não esteja fazendo agora a entrega por conta da pandemia também, a gente não quer ir no correio agora para entregar revistas, Uhum. então a gente está no momento deixando ela meio de lado ali as impressas, mas daqui a pouquinho vai voltar, espero, né, quando a situação melhorar. Mas vai na marca21.com.br, tem ali informações sobre a revista, tem o podcast, tu pode ouvir também por ali, tem o contato que tu pode entrar conosco para falar sobre a revista, sobre o podcast também, se quiser, o meu trabalho de podcaster, seja edição, gravação, locução, pode ter contato ali que rola. E eu quero deixar meu Twitter também, porque no Twitter eu sempre estou tweetando ali, então quem quiser também, né, é o @Rodrigo McFly. McFly, claro, por conta do De Volta pro Futuro, não por causa da banda. Mas, então, Rodrigo Claro. McFly, tu vai ali, pode seguir. Sempre estou tweetando, batendo um papo com o pessoal, então sejam bem-vindos no nosso Twitter e também nas redes sociais da Almanac 21. O Almanac 21 oficial, né, tá aqui, né, tu pode, se tá na live, né, tu pode já seguir ali o nosso Almanac 21 oficial no Instagram. Agradeço ao Rodrigo, todo o pessoal que passou aqui por essa live. Nesse momento, o recado é aquele, né? Fique em casa, cuide das pessoas que vocês gostam. Eu não estou fazendo nada, não. Estou ficando em casa, cuidando das pessoas que tu gosta, eu estou fazendo um trabalho absurdo. É esse o recado. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Valeu, muito obrigado. Tchau.